Então, meus irmãos, prosseguindo aqui do primeiro vídeo dessa manhã de sábado, tá? Que nós vamos meditar, começando a segunda temporada em Gênesis. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação do céu, da terra e de tudo que neles se contém. Tudo que há. É a criação, né? Do Senhor. O princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui, Deus deixou escrito para que nós entendêssemos um pouquinho, porque tem coisa que nós não vamos entender nessa terra, não. Ele deixou um pouquinho como ele fez o céu, como que ele criou a terra. Por quê? No princípio, ele criou Deus, ele criou os céus e a terra. Foi ele que criou. Por quê? Porque a terra era sem forma, era vazia. Ela não tinha a forma que tem hoje. Né? No primeiro dia que ele fez a terra, ele já colocou forma. Ele colocou nome e forma. Pois era vazia, era um vácuo, né, no caso. E havia trevas, só escuridão, sobre a face do abismo. Só escuridão e vácuo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E Deus separou entre a luz e as trevas. Chamou noite. As trevas ele chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. A tarde e a manhãzinha é o primeiro dia que ele fez. Então, quer dizer, o hoje é o nome do dia que Deus fez. Tá bom, meus irmãos? Tarde, vamos meditar também. E é o dia primeiro. Como é o dia primeiro que Deus fez, nós também estamos nesse primeiro dia, começando a nova temporada de Gênesis, para que possamos entender melhor, tá bom, meus irmãos? Tem pessoas que não entendeu ainda, mas vai entender, em nome de Jesus, que vai ter muito testemunho para contar. E você se inscreva, compartilha, se inscrevam, porque automaticamente vocês vão receber essa meditação, essa leitura e consagração sobre você e sua família. Tá bom, meus irmãos? Então, foi esse o primeiro dia em que Deus nos ensinou como que ele fez. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. Então, no caso, já existiam as águas. Já existia o vácuo, já existia a escuridão e já existiam as águas. Por quê? Porque ele separou entre elas águas e águas. Então, tem coisas que nós não vamos saber. Tem coisa que ele deixou escrito, mas tem coisa que não é para o homem da terra entender. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. É ele que tem que entender e cuidar de nós. Não é verdade, meus irmãos? E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. Porque ele já tinha tudo preparado ali. Ele já tinha as águas, já tinha as trevas, ele já tinha o mundo. O mundo já era dele, porém estava vácuo, vazia, escura.
E ele arrumou para nós, meus irmãos. Ele já tinha tudo. Ele arrumou para nós viver nela. E as águas estavam sob expansão. Assim foi. Então fez Deus expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo de expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Assim foi. E chamou Deus a expansão céu. Ele separou, certo? Ele separou e chamou a expansão de céu. E foi a tarde e a manhã o segundo dia. No primeiro dia, ele separou a expansão, que era o céu. No segundo dia, ele disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Ele pediu para as águas se ajuntarem em um lugar. Apareceu a porção seca. A partir do momento que esse mundo era trevas, vazia, tinha as águas. Porém, ele arrumou para nós, ele afastou as águas para que parecesse a seca. Ele manda e acontece e faz. Então Deus é o Todo-Poderoso, meus irmãos, não adianta. E assim foi. Apareceu a água debaixo dos céus, em um lugar, e pareceu a porção seca. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Que glória, né, meus irmãos? Receba aí, receba, em nome de Jesus. E viu Deus que era bom. Meus irmãos, vamos parar por aqui nessa meditação, o 11. Medita aí no capítulo 1, versículo 1 até o 11, para que possamos prosseguir. Medita e receba a vitória. Tá bom, meus irmãos? Que bênção, que palavra maravilhosa. Vamos parar por aqui, para que os irmãos possam escrever o que entendeu, o que não entendeu. Escrevam aí para mim, tá bom? Conta o testemunho, que a partir dessa palavra, a partir da palavra mesmo, vocês já vão receber a grande bênção, a grande vitória. Então, coloca as suas mãos em cima da Bíblia e vamos finalizar com o Pai Nosso, com a oração que o Pai nos ensinou. Estás no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém e amém. Forte abraço. Jesus te ama, eu também. Curte, compartilhe, se inscrevam para que vocês venham já automaticamente receber essa oração, para que vocês venham entrar nesse canal, para que vocês venham ser abençoados e abençoar mais pessoas, tá bom? Compartilham. Deus abençoe. Até mais tarde, em nome do Senhor Jesus.